bem com vocês? A Dra. Regiane espera, sinceramente, que sim. Que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é cartografia. O letramento cartográfico. Então a prova vai trabalhar aqui as diversas formas de representar o nosso espaço geográfico, tanto local, tá, quanto mundial. Então a gente vai estudar na aulinha de hoje essas várias formas, né, e as finalidades de cada uma delas, tá bom? Então fique aí com a explicação da prova. Hoje, para a gente começar, né, entendendo esse processo, eu preciso que vocês compreendam a ciência que é responsável por isso. Qual é a ciência? A cartografia. Qual é a missão da cartografia, sexto ano? Ela se preocupa em estudar, analisar, produzir mapas, cartas, né, cartogramas e plantas, né? Então, tudo que for servir para representar, né, o planeta Terra ou uma parte dele é de responsabilidade da cartografia. E aí, eu coloco aqui para vocês o surgimento, né, dessa ciência. Essa ciência ela vai começar lá no primeiro império babilônico. Lembra da aula de história? Eu espero que sim, né? Então, vai surgir lá no primeiro império babilônico. E aqui a gente vai ter a construção desse mapa que representava a cartografia naquele momento, representando a região da antiga Mesopotâmia. Então a gente começa esse processo de representação, né, feito através da cartografia nesse momento, lá no primeiro império babilônico, ok? Então aqui eu quero que vocês observem um instrumento que ele é muito utilizado, que ele vai ser muito utilizado a partir de agora nas nossas aulas, que é o nosso globo terrestre. Então, diante disso, né, a gente vai observar que qual é a função, né, do globo terrestre? É representar da forma mais fiel possível o nosso planeta Terra. Isso é a função, né, desse globo terrestre. Então, ele vai representar no formato, né, quase que fiel, como o nosso planeta Terra é. Qual é a dificuldade, o que é ruim desse globo terrestre? É que a gente só consegue mostrar uma face. A gente não consegue visualizar ele todo ao mesmo tempo. Então, eu só posso mostrar uma pequena face, né, para conversar em um determinado momento. Então, isso é o grande empecilho. Mas ele é fundamental porque ele é o modelo, né, mais fiel que a gente tem aí para poder representar. Tranquilo? Pronto. Então vamos lá. Aqui eu preciso que vocês entendam, né, o que são os mapas. Os mapas, eles são a construção, a representação gráfica, né, como eu bem coloquei aqui para vocês, de um espaço real. Então eu tenho um espaço que ele é real, só que eu vou precisar representar. E aí como é que eu faço? Eu coloco a partir de um mapa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a cidade de Petrolina, que é real, que existe no real. Só que como é que eu vou explicar algum fenômeno? Não posso trazer a cidade inteira para dentro da sala de aula. Não tenho como fazer isso. Então, o que eu faço, turminha? Eu represento essa cidade a partir de um mapa. Então, o mapa ele vai ter justamente essa função de você representar o que é real num plano irreal, ou seja, de uma forma plana, física, ok? Então, é essa a nossa função. Aqui, eu coloquei para vocês a definição do que seria um planisfério. Um planisfério, ele é quando a gente representa aquilo que estava colocado no globo terrestre, né? Que representa de forma fiel o nosso planeta Terra, só que em uma outra dimensão, colocando para vocês 100%. E aí, por isso que a gente diz, colocando o nosso planeta Terra de uma forma plana, Então, por isso o nome planisfério. Aqui a gente vai conseguir observar, né, o nosso mapa mundi todo de uma vez.
né? Ao contrário do que a gente tinha quando a gente utilizava o globozinho terrestre. E aí, como é que a gente constrói um planisfério? A partir das projeções cartográficas. Professora, o que é as projeções cartográficas? As projeções, elas são como a gente vai poder colocar isso no papel, né? Então, a gente vai perceber que a gente tem a projeção cilíndrica, a cônica e a plana, ou azimutal. A gente pode chamar essa plana aqui de azimutal. Então, agora, eu vou trazer para vocês uma bolinha, que essa bolinha ela vai representar, né, o nosso planeta Terra. O formato é basicamente esse, né, um pouquinho achatado, né, dos polos. Então, o nosso planeta Terra, ele é assim, certo? Pronto. Então, é basicamente esse o formato. Eu preciso representar. E não quero só mostrar uma face dele em um determinado momento. Então, vocês falam, o que eu faço? Eu coloco ele numa forma plana, que seria assim. Os mapas não vêm assim? Perfeito. E como é que eu coloco esse planeta Terra, na sua forma original, em uma forma plana? A partir das projeções. A primeira projeção ela é a cilíndrica. Como é que eu faço? Eu vou envolver esse planeta como se fosse em um cilindro. A partir daqui, eu vou colocar todas as informações na parte que pegou e vou representar as demais de uma forma aproximada. Quem é que vai pegar mais aqui? O centro, não é isso? Então, o centro do nosso planeta Terra ele vai pegar de uma melhor forma. O restante que não pegou na folha é como se fosse uma impressãozinha, né? O que pegou vai ficar marcadinho e o que não pegou, a gente vai fazer uma projeção aproximada. Então, é assim que a gente faz para poder representar através de um planisfério, ok? Primeira forma, a forma cilíndrica. Você coloca ela como se fosse um cilindro. Segunda forma é como se fosse, né, um conezinho. Então, a gente vai fazer um conezinho aqui, né, de papel. Rapidinho. Turma, vou representar como se fosse um conezinho. Não vai estar perfeito, mas vocês vão visualizar como se fosse um conezinho. A partir do cone, eu vou colocar, e aí a gente não vai pegar o planeta inteiro. A gente vai pegar apenas uma parte. Então, na projeção cônica, vai entrar somente uma partezinha do nosso planeta Terra. Então, é como se a gente fizesse assim, em um cone, ok? Representando aqui somente uma parte. E já a plana, você vai deixar o papelzinho assim e vai pegar, vai colocar assim, em cima. Já amassou. Me dê aqui outro, por gentileza. Então, vai representar assim. Eu vou colocar somente uma parte que vai tocar o nosso planeta Terra. Aqui eu coloquei na projeção plana. E aí, a gente vai pegar somente os polos. Essa projeção plana, a gente utiliza somente para as extremidades. Então, é uma forma de representar somente as extremidades. Os demais, a gente utiliza mais a cilíndrica. Compreendemos para que servem as projeções? Para a gente montar o nosso planisfério. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui, ok? Então, a gente já entendeu qual é a função, né, desse mapa, é representar no papel uma superfície real. Então, o que é que não pode faltar em um mapa? A gente vai agora estudar os elementos de um mapa. As coisas que a gente não pode deixar de ter. Tem que ter em todo o mapa. Então, os elementos principais de um mapa são título, orientação, escala, legenda e as coordenadas geográficas. Professora, por que não pode faltar? Porque o mapa, quem criou o mapa, ele não vai vir junto, né? Então, o mapa vai ser colocado em diversos pontos do planeta sem o cartógrafo que o elaborou, né? Então, é importante que o mapa ele seja autoexplicativo. Você não precisa de ninguém para explicar. O mapa está ali e você compreenda. Então, isso daqui são as formas, né? São os elementos que, a partir deles, a gente consegue observar e entender qualquer mapa. Então, quando eu digo o título, porque quando eu pegar o mapa, eu preciso saber do que é que aquele mapa fala. Então, aqui eu coloquei Brasil, rodovias.
Então, significa que o mapa vai representar as rodovias brasileiras. Poderia ser clima, Brasil. Então, aqui a gente está falando do quê? De um mapa que representasse o clima do Brasil. Então, o mapa, ele precisa o título precisa vir para que a gente consiga entender do que é que fala aquele mapa. A orientação, fundamental. Eu preciso saber aqui onde está o norte, o sul, o leste, o oeste. Então, a orientação é também fundamental que esteja dentro do mapa. A escala ela é fundamental. O que a escala nos diz? A escala nos diz, né, o quanto que aquele cenário, né, foi diminuído para caber nessa superfície plana. Então, aqui a escala me diz o quanto a gente reduziu o objeto no real para que ele coubesse aqui dentro, né, nessa superfície plana. Então, essa é a função da escala. A legenda, porque o que está aqui eu não vou saber. Eu vou saber o que é esse pontinho? Né? Se a legenda não vier, não vou saber. Eu vou saber o que são esses traçados? Para mim vai ficar grego. Se não tiver a legenda, eu não vou entender nada, absolutamente nada do que tem no mapa. Então, a legenda vai me dizer que os pontinhos são as capitais, né? Essa linha traçadazinhas, né, são os pontos de contato, onde a gente tem maior rodovia. Então, a legenda, ela me explica cada elemento que tem no mapa. Então, ela vai me contar tudo, né, que está aqui representado. E a coordenada geográfica vai me dizer justamente a latitude e a longitude que está representada no mapa. Então, a gente tem aqui, né, os 5 elementos do mapa que não pode faltar, sexto ano. São aqueles elementos que a gente precisa sempre ter em um mapa, ok? Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, né, que aqui a gente tem os elementos fundamentais, mas eu queria dar um destaque maior à questão da escala. Por quê? Porque a escala ela pode ser tanto numérica, sexto ano, quanto gráfica. O que é, professora, essa diferença aí entre as duas? Já está sendo autoexplicativo. A numérica, a projeção, ela vai vir em números. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que eu reduzi, né, essa quantidade de vezes o objeto que era real. Esse objeto que é R$1, eu reduzi essa quantidade de vezes. Só que eu estou colocando para vocês, estou expondo a partir de números. Quando eu faço numa escala gráfica, eu vou colocar essa mesma redução, só que em um gráficozinho. Então, as duas são utilizadas, não tem uma mais utilizada, uma menos, não. Então, você pode observar aqui no mapa, se coloca só uma, né, de preferência, mas aí fica a critério da pessoa ou da empresa que elaborou aquele mapa. Tranquilo? E aí eu queria que vocês observassem outra coisa aqui na escala. A escala, a gente disse que ela pode ser uma escala maior ou menor. Professora, isso daí é o que dá o pontozinho. Então, vocês falando, prestem atenção. Quando eu digo que o mapa ele vem com uma escala grande, significa que o número de vezes que eu diminuir aquele objeto, significa que ele é menor. Olha a pegadinha. Quando eu tenho uma escala grande, significa que eu diminuí menos vezes, né, aquele objeto. Por que a escala grande? Porque eu consigo ver com mais detalhe. Então, quando eu conseguir ver no mapa com mais detalhe, significa que eu reduzi ele menos, né, vezes aí. Então, essa é a questão da escala. Quando eu digo que tem uma escala grande, eu vou observar no mapa que tem menos detalhes. Por quê? Porque eu tive que reduzir um número maior de vezes. Tranquilo até aí? Sim ou não? Eu espero que sim. Vamos acompanhando. Ok, turminha? Então, agora eu vou colocar as classificações, né? Então, a classificação do mapa. Então, o que eu estava colocando para vocês. Mapas de grande escala, aí a gente vai dizer que são as plantas, né? Então, uma planta, quando eu faço uma planta de uma casa,
É um mapa, é uma representação. Só que ele é numa escala grande, porque eu faço com todos os detalhezinhos. Então, quando eu faço uma planta de um edifício, de uma casa, aqui a gente vai ter um mapa de escala, né? Um mapa de grande escala, né? Quando eu faço um mapa de pequena escala, eu vou colocar o planisfério, porque a gente não consegue ver os detalhes, né? A gente sabe que tem o traçadozinho, mas o detalhe ele vai ser menos, né? Vai ser menor. Então, observe justamente o que eu tô falando para vocês. Aqui é um mapa de grande escala, porque eu consigo visualizar com maior detalhe. Aqui, um mapa de pequena escala, porque eu consigo, né, visualizar de uma forma com menos detalhe, sem essa quantidade aí. Ok, turma? Então, aqui pra gente finalizar. Outra coisa que eu queria que vocês observassem é que existe uma convenção. Então, a questão da legenda, que vai me dizer o que é que tem no mapa, ela segue um padrão internacional, né? Então, eu posso criar um mapa, né, a partir do que eu penso? Posso, mas eu tenho que seguir sempre os padrões da cartografia. E aqui a gente vai colocar alguns. Então, quando mais escuro significa que é mais elevado, que então, se a gente estiver falando de um clima, que ali o clima ele é mais chuvoso, então a gente vai observar sempre esse padrão. A questão de altura, que a gente faz a partir dessas curvazinhas. Então, toda vez que eu for representar alguma coisa que tiver, né, uma serra, uma montanha, eu utilizo essa ondazinha aqui. Se as ondazinhas, né, que eu vou botar aqui no próximo slide para vocês, observem aqui, turma, para ficar maior detalhe. Se as curvazinhas elas estiverem mais próximas, significa que o local ele é mais alto. Se ela estiver mais espaçada, significa que o local ele é mais baixo. Mas sempre seguindo um padrão internacional. Aqui a gente chama de curva de nível, ok? Então, quando eu represento em um mapa a altura, isso aí vai ser utilizado principalmente para mapa que fala de relevo e tudo mais, ok? Então, a gente utiliza esse padrão. Quando a gente observa essas linhazinhas dentro de um mapa, significa que a gente está falando aqui de um ponto elevado. Se for muito próximo, é muito alto. Se for mais espaçado, é mais baixinho. Tranquilo? Pronto. O que é importante que vocês não esqueçam dessa aula, né? Então, os pontos que vocês não podem esquecer. Que os mapas, né? Uma planta, um croquis, né? Uma maquete, são tudo formas de representação do espaço real no espaço irreal, ok? Então, essa é a ideia que a gente tem na cartografia sexto ano. E aí a gente vai dizer que existem diferentes tipos de mapa, né? Então, a gente pode ter um mapa político, que é aquele que coloca as cidades, né? As capitais, os estados. Mapas sobre aspectos físicos. O que são aspectos físicos? Clima, relevo, vegetação, hidrografia. Tudo isso fala de aspectos físicos. Então, são mapas diferentes. Mapas sobre aspectos sociais, aí eu posso fazer um mapa sobre a cultura de Petrolina, a economia de Petrolina, então são aspectos sociais. Então a gente tem, sexto ano, diferentes tipos de mapas, ok? E a gente precisa observar qual é, né, esse mapa que a gente está falando aqui. Então, as representações cartográficas, né, podem ser além dos mapas. Então, aí eu já citei para vocês. Pode ser o globo, né? Pode ser uma carta, não aquela cartinha de amor. Uma carta, né? A partir da cartografia, né? Plantas, maquetes, o croquis, que é o desenho livre. Pode ficar aí à vontade, né? E a gente tem atualmente o sensoriamento remoto, que é o emprego de imagens de satélites para a gente poder construir esses mapas, principalmente os mapas digitais que a gente tem, né, hoje sendo utilizado bem mais. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham compreendido nessa nossa introdução à cartografia, né, a ciência que vai estudar a elaboração e a construção desses mapas, ok? Próxima aula, sexto ano, a gente volta falando aqui ainda sobre letramento cartográfico. Beijos e até lá!